Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é José Antônio Nogueira, da Rádio Web Nogueira, do canal no YouTube da Rádio Web Nogueira, da página no Facebook. E eu peço a vocês já no começo do programa para que vocês deixem lá o like de vocês na rádio, na página no YouTube, né? A Rádio Web Nogueira, no canal. Também mandem as suas sugestões, a sua participação, os seus comentários. É muito importante para o desenvolvimento do canal. Meus amigos, minhas amigas, vamos conversar aqui no nosso bate-papo do ponto de vista a respeito das vacinas, certo? Eu havia feito um primeiro vídeo naquele dia em que a Anvisa liberou as duas vacinas, né, do Butantan e da Fiocruz, muito feliz. Eu tinha informação de que o Butantan tinha um pequeno estoque de vacinas, certo? A Fiocruz ainda não, mas o Butantan tinha. Também tinha a informação de que o presidente havia pego numa manobra legal dentro da lei 6 milhões de doses que o Butantan já tinha para distribuir e, infelizmente, naquela corrida política, aquela corrida maluca para dizer para o povo quem foi o primeiro a iniciar a vacinação, se foi o João Dória ou se foi o Bolsonaro, certo? Uma corrida doida, desfocada, porque o foco deveria ser o povo, a saúde, a preocupação em imunizar o povo, mas não, a preocupação tanto de um quanto de outro era despontar nos noticiários como o primeiro a vacinar. Meus amigos, importantíssimo nós recuarmos um pouco no tempo, há alguns anos atrás, uma década atrás mais ou menos, daí para cá, para entender, certo? Ou até um recuo um pouco maior, para que nós possamos entender umas coisas. Eu vou tentar ser o mais rápido possível nesse vídeo, certo? Estou realmente muito indignado e preocupado com a situação. Vamos lá. Há alguns anos atrás, a vacinação era feita e colocada no noticiário, nos jornais, nas revistas, nos rádios, a informação do calendário de vacinação, dos endereços, dos locais e tal. Só. Vocês lembram disso? O Brasil vai começar a vacinação contra o sarampo a partir do dia tal, nos postos de saúde, nas escolas e tal. Beleza. E assim foi sucessivamente até pouco tempo atrás. O que acontecia antes? Ou o que acontecia que não chegava no noticiário, não despertava o povo para os detalhes. Bom, e também não gerava essa confusão que se gera hoje em dia. Certo? Naquele tempo não havia internet, não havia Face, YouTube, Twitter, WhatsApp, essas redes sociais e mídias que tem hoje. Então a informação era TV aberta, rádio, jornal. Muito bem, então a notícia era nesse foco. Vamos lá. Descobriu-se uma doença, uma patologia causada por um vírus. A partir daí, cientistas, médicos, pesquisadores vão trabalhar em cima disso. Fazer pesquisa, saber quem é esse vírus, como ele funciona, onde ele age e qual o melhor ataque, qual é a melhor estratégia para atacar aquilo, para que aquilo não venha nos causar danos, certo? Isso demorava alguns anos, 2 anos, 3 anos, até
3 anos ou mais, até que os cientistas dominassem a informação, pudessem saber com certeza como o vírus funcionava, como ele se introduzia no organismo, aonde ele atacava, como ele se multiplicava e quais os medicamentos que eram eficazes no combate a ele. Então, muito bem, isso demorava anos, certo? Até lá a doença ia atacando as pessoas, certo? Mas a ciência ia por outro lado, correndo e desenvolvendo aí a vacina. Chegado o momento em que se tinha uma vacina segura, passado todo o protocolo de segurança, todas as pesquisas, e iniciava-se a produção da vacina. Com a vacina produzida em número suficiente para começar a imunização, marcava-se então o calendário e anunciava o povo: temos uma vacina. Cientistas descobriram uma vacina. Parecia uma coisa instantânea, mas não era. Isso vinha de anos, certo? Mas o povo não tinha acesso a tantas informações como tem hoje em dia. As pessoas iam lá e se vacinavam. Alguém, naquele tempo, questionava se o insumo, se o princípio ativo, se alguém vinha da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Europa? Não. Formavam-se as filas, se vacinavam, voltavam para casa e aquela doença era, no decorrer dos anos, erradicada ou controlada, certo? Assim veio. É assim há 50, 60 anos. O Butantan, Fiocruz, tem 100 anos. As pesquisas na questão das vacinas no Brasil, o Brasil tem uma tradição de usar o vírus inativado. Você vai lá, identifica o vírus, inativa o vírus, certo? E injeta aquele vírus morto, né, inativado no organismo e faz com que estimula o sistema imunológico a desenvolver anticorpos contra aquilo. Basicamente é assim que funciona a vacina, certo? Basicamente. Depois desenvolveram-se outras técnicas mais modernas. Então, ok. O povo tem capacidade, tem conhecimento técnico para formular uma ideia do porquê que ele é a favor, do porquê ele é contra? Não. Naquele tempo tinha? Não. Hoje em dia tem? Não. Não. Uma parcela pequena, são estudantes, são cientistas, pesquisadores, tal. Tem. Certo? Uma parcela pequena. Só que hoje em dia o que ocorre? Nós temos acesso muito rápido às informações, certo? E essas informações, de alguns anos para cá, vêm sendo usadas como uma arma manipulada. Como é manipulado o vírus no laboratório, as informações também podem ser manipuladas. Como um vírus pode ser inativado e colocado ali naquela vacina alguns elementos ali para facilitar a produção de anticorpos, a informação também pode sofrer essa mesma transformação. Você pode pegar uma fração da informação verdadeira e colocar informações falsas em volta, e aquela pequena fração verdadeira faz com que o povo acredite que toda a informação é verdadeira. Então, com isso, consegue-se controlar e colocar o que hoje em dia se chama de fake news, notícias falsas, certo? Então, o que vem acontecendo? As pessoas vêm aproveitando essa técnica de manipulação das informações para gerar um tumulto. Hoje em dia é possível você pegar alguns artistas, não estou dizendo artistas de novela, mas artistas, pagar um cachê para esses artistas desconhecidos, pôr um jaleco, criar um cenário e fazer um vídeo
por exemplo, usando uma seringa vazia, encenando uma vacinação, para depois usar aquele vídeo como se fosse um médico verdadeiro, com uma profissional ou um profissional verdadeiro, fingindo receber a vacina. Então eles pegam aquele vídeo e criam uma narrativa, colocando na cabeça do povo: olha, vocês estão vendo? Olha aqui, ó, é falso. Olha lá, olha, presta atenção, a pessoa, a seringa está vazia, ou a pessoa nem chegou a tomar uma agulhada, ou não tem agulha na ponta da seringa. Então eles sutilmente eles filmam aquilo para dar um zoom ali, para poder gerar essa narrativa. Outra técnica é começar a gerar argumentos com uma aparência de lógica para se colocar dúvidas nas pessoas que não têm o conhecimento técnico, para que essas pessoas acabem por não se vacinar, certo? As pessoas que produzem isso sabem o risco? A maioria sim. Os repórteres de jornais, de revistas, de TVs, né, de televisões, eles sabem que se eles começarem a colocar na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, informações que vão levar as pessoas a pensar até um limite, né? Porque na verdade a pessoa praticamente não pensa, você absorve aquela informação e aquilo é a verdade. E você não pensa, não medita sobre aquilo, não vai saber. Então, se um repórter num telejornal, no YouTube, num canal aí, coloca uma dúvida, pronto, é o suficiente. Esses repórteres, eles sabem que aquela dúvida, aquela informação não é verdade? Sabe. O que faz então um repórter tomar uma atitude dessa? Dinheiro. Apego ao dinheiro, apego à audiência, certo? E a informação de que, olha, você tem que fazer esse contraponto das pessoas que pensem. Um repórter pode até questionar: eu não posso fazer isso porque isso não é verdade. Alguém chega para o repórter e fala: vou te dar aqui 500 mil reais, o senhor youtuber, o senhor repórter que tem um canal, toma aí 500 mil reais, você faz traz essa informação. O repórter lê aquela informação e fala: não posso fazer isso, não é verdade. Não, veja, as pessoas têm que ter os dois pontos de vista para poder julgar. Não é culpa sua. Você está colocando uma informação, deixa a pessoa pensar se aquilo faz sentido ou não e decidir. E aí o repórter também sabe que esse argumento é um falso argumento, é uma mentira. Mas como ele vê aquela quantidade de dinheiro e a audiência que aquilo pode trazer, ele pega e fica com a consciência mais ou menos tranquila. Bom, o povo é que resolva se querem ou não, certo? É assim que funciona as fake news. É assim que o governo faz com políticos e com influenciadores e com repórteres. Se não interessa para o governo que as pessoas se vacinem por N motivos políticos, certo? Então eles vão pagar para essas pessoas ou usar influências ou informações para chantagear as pessoas, para que a informação que eles querem chegue até o povo, certo? É assim que funciona. É por isso que nós vemos tantas notícias assim, tanto combate, por exemplo, contra a vacina, e o povo não pensa que na infância se vacinava com uma tecnologia muito inferior à de hoje, certo? Com equipamentos muito inferiores aos de hoje. Quem é que não se lembra daquele revólver de vacinação que deixava marca assim no braço das pessoas? Quem não se lembra, quem tem um pouco mais de idade? Certo? Quem não se lembra das gotinhas que depois bolaram aí os Zé Gotinha?
Hoje em dia, a técnica, o conhecimento está muito mais avançado. Depois que foi feito o DNA, o mapeamento do vírus, em semanas você desenvolve um medicamento, certo? E aí, a parte mais demorada ainda hoje é a produção daqueles insumos de princípios ativos para se ter um volume de medicamento que possa atender a população. Então aí essa é uma outra questão muito complicada. Na ânsia de ser o primeiro, eles não pensam que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e contava apenas com 6, 7 milhões de vacinas, e óbvio que isso não dá para imunizar todo mundo. Mas o importante é ser o primeiro, certo? Esse é o que é importante. Porque quando o governo percebeu que era impossível segurar isso, que apesar de todas as ofensas que o governo fez, que os filhos do presidente fez, que o presidente fez, aqueles desdém, aqueles vídeos ofendendo os chineses, ofendendo a vacina, colocando dúvidas, aquilo já não servia mais, simplesmente, e também o tal do tratamento precoce, preventivo também, a Organização Mundial de Saúde diz que não funciona, os medicamentos ali também não funcionam, o mundo todo sabe disso. Quando se percebeu que isso estava pegando mal, o governo simplesmente foi lá, pegou as vacinas no Butantan e disse que iria distribuir para o país todo, iria resolver a situação, que já deu início à vacinação, então, certo? Isso é perigoso, Obviamente que os estudiosos aí, e os políticos, e os médicos, e o pessoal da Secretaria de Saúde sabe do perigo que eu vou contar para vocês aqui agora. Poucas vacinas, 6 milhões de doses, para distribuir para 5.570 municípios, o que é que vai gerar? Um número muito pequeno de pessoas imunizadas e meses até ser possível produzir mais vacinas para imunizar o pessoal com uma segunda dose. O que é que pode acontecer? Aquelas poucas pessoas que receberam a primeira dose, quando passado o tempo, se passar do tempo, aquela primeira dose não tem efeito, porque a vacina tem 50,38% de eficácia. Se você tomar 2 doses, se você tomar uma dose, é 25%. Se você estourar o tempo, não adianta depois você querer tomar a segunda dose, porque a primeira já não tem mais efeito. É por isso que é necessário ter um estoque de vacina que se garanta pelo menos vacinar de uma vez só, todo mundo com uma primeira dose, enquanto é produzido as vacinas para a segunda dose depois de alguns meses. Isso não foi feito. Então, esse alerta, esse risco tem que ser dado, tá bom? Há um risco grande aí dessas pessoas que se alegraram e políticos que tentaram dizer que agora a vacina é do Brasil, já não é mais então do Dória, já não é mais uma vacina chinesa, é vacina do Brasil. Só que essas pessoas que foram imunizadas agora, se o país não tiver condição de produzir vacinas para a segunda dose, vão perder a imunização. Essa que é a verdade. Tá? E aí então a situação vai ficar mais complicada. E a demora na vacina real, mesmo na vacinação real com a primeira e segunda dose, pode ficar para a segunda metade de 2021, esse ano aqui, e o final pode chegar em 2022. Tá? Guardem bem essas informações, guardem esses vídeos que vocês vão ver. Tá um embate político aí, porque a China suspendeu lá o envio, obviamente por uma questão política, porque ficaram
magoados, foram afetados na honra, né? Chinês tem muito essa coisa de honra, e o presidente e os filhos atingiram a honra dos chineses, então eles resolveram segurar um pouquinho, vão liberar, vão, mas eles seguraram um pouquinho para dar uma espécie de puxão de orelha nesse pessoal, para ver o risco que eles correm fazendo isso, certo? Por outro lado, os insumos que viriam da Índia para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, para desenvolver a vacina que a faculdade de Oxford desenvolveu, chamada AstraZeneca. A Índia também colocou o Brasil lá no fim da fila por conta de um mau uso da política, de uma falta de inteligência nas relações exteriores. Porque a Índia queria que o Brasil ficasse ao lado da Índia e de outros países para que se quebrasse a patente, para que todos os países países com menos condições financeiras, inclusive, tivessem condição de produzir as suas próprias vacinas, né? Com a patente quebrada, o próprio país pode desenvolver as próprias vacinas. Mas o Brasil, por um alinhamento com o presidente americano, o Donald Trump, o Bolsonaro, aliado com ele, resolveu ficar ao lado dos Estados Unidos e contra a Índia. E o que ocorreu aí? Agora a Índia não quer liberar os insumos aí para a produção na Fiocruz. A China está castigando aí os políticos também, segurando um pouco o envio dos insumos. Isso pode acontecer num atraso muito grande na produção da vacina, certo? Pode fazer com que o Brasil leve mais de 2 anos para conseguir imunizar todo mundo. Olha o risco. Tudo isso por conta de uma política interna, uma política na área da saúde muito mal feita, e uma política externa muito mal executada também. Tá bom? Então essas são as informações para vocês, esse foi o meu ponto de vista e algumas luzes aí para que vocês meditem nessas informações, pensem um pouquinho, tá bom? Não precisava estar nessa situação. O Butantan tem condições de fabricar as vacinas, o Brasil tem condição de fabricar a própria vacina, se fosse colocado à disposição do Butantan os recursos aí que o governo reteve. A Fiocruz, mesma coisa, são 2 institutos brasileiros com 100 anos, com um respeito internacional, só que o atual presidente, com o atual ministro da Saúde e o ministro aí de Relações Exteriores, com uma pitadinha dos filhos aí do presidente, criaram essa confusão toda aí, certo? Infelizmente é isso, as informações são essas, esse é o ponto de vista aí no canal do YouTube Rádio Web Nogueira, com José Antônio Nogueira. Acessem a Rádio Web Nogueira, instalem, peçam para os amigos de vocês instalarem via Play Store o aplicativo Rádio Web Nogueira nos celulares, acompanhem as notícias, acompanhem a programação, acompanhe a página Rádio Web Nogueira no Facebook e o canal Rádio Web Nogueira no YouTube. Abraço a todos e tchau, pessoal!